Bom dia, 6h14, domingo, 1º de fevereiro, mês de janeiro, porra, levou farelo, foi pro saco. O saco que a gente fala é uma linguagem do cinema. Na guerra do Vietnã, os corpos dos estadunidenses, poucos que morreram, porra, morreram milhões de vietnamitas, tá certo? Esses putos estadunidenses, sabe, aí a gente fala gananciosos, certo? Cobiçosos, sabe? Trazidos para cá por luteranos, sabe? Fugidos lá do Henrique VIII. Mas gente guiadas por religião, pelo paradigma da religião, pelo Weltanschauung da religião. A religião como tendo a moral, o Zeitgeist lá do tempo, sabe? Na época. O Lutero, ele veja que o Lutero é um cara do século XVI. Houve ali na Europa, lá na Alemanha onde ele estava, os nobres ali, os príncipes ali dos reinos ao redor se reuniram, sabe? E na cidade de Worms fizeram ali um parlamento para abrir ali um espaço ali, sabe? Uma ágora para o Lutero falar, para ele ali, sabe, posicionar as ideias dele. O filho da puta escreveu, sabe, era um cara de escrita, sabe, era um cara que manipulava a escrita, manipulava a linguagem. Ele se letrou, rapaz, olha, porra, bicho. E veja, no mundo de ignorantes, de pessoas sem letras, sabe, de pessoas aí, sabe, ele se posicionou, ele foi um filho da puta numa família que tinha muitos filhos e o pai chamou assim e disse, olha, esse aqui é o meu herdeiro, e não era ele, sabe? Esse aqui é meu primogênito e ele é que vai, sabe, segurar aí, sabe, o patrimônio da família. E vocês outros, você aí, menina, você vai ali para aquele convento acolá, você vai para o convento também bem ali. E você, Lutero, vai para um monastério bem ali, tá certo? Espalhou todo mundo, rapaz, em lugares, em espaços religiosos ali, para não atrapalharem ali o patrimônio, rapaz, sabe? Para não pra atrapalharem ali, sabe? A evolução do patrimônio, rapaz, outro dia falava do Jacó e Esaú falando de Caos e falando de Logos, sabe? Falando de Apolo e falando de Dionísio, sabe? E disse que o Esaú era um testosterônico, sabe? Um cara do mundo da estética, um cara do mundo, sabe, da força bruta dos instintos, e ele então, sabe, se identificava com o campo de Dionísio, sabe? Dionísio foi um deus grego, e então ali, sabe, o deus ali, sabe, que comandava o espaço, que comandava, poderia comandar a cabeça de Esaú, seria Dionísio, tá certo? O cara era um fortão, tá certo? Um brutamontes, sabe? Ele era filho de Abrão, eu acho que Abrão, não sei se nesse tempo ele já era só, era ainda Abrão e não Abraão, Abraham, em inglês, sabe? Aí, rapaz, esse tal de sabe, foi esclarecido isso pra ele, pro Esaú, ele se daí. O que é que eu tenho a ver com isso? Vão se fuder, rapaz, que eu vou bem ali, tá certo? E saiu, sabe, não sei pra onde ele foi, e sabe. Aí, ele, por ser o mais velho, sabe, ele seria o cara que iria, sabe, fazer a gestão do patrimônio quando o velho Abrão ali, o pica-mole, sabe, se apagasse, entendeu? Outro dia eu falei que ele estava cercado ali pelas servas dele, entre elas, sabe, a mais gostosa que era H, a mãe de Ismael, rapaz, que deu origem aos ismaelitas, que são os árabes, sabe? É o que diz aí o mito, tá certo? Depois eu falo mais um pouco de mito, rapaz. Porque assim, rapaz, os seres humanos são guiados por mitos. E esse puto do. E esse puto do Esaú, sabe? Seria o cara que iria guiar o destino, sabe? Do patrimônio do velho Abrão, sabe? Ali um fazendeiro ali no deserto, sabe? Ali na região do reino de Ur. Ali, não sei se era Acádio quem governava aquela porra ali, sabe? Quem mandava a brasa por lá, tá certo? Mandar brasa é foda, certo? É do tempo do Roberto Carlos. Eu sou do tempo do Roberto Carlos, caralho. Ora, porra. Ai, ai.
Dei a última golada no meu café. Hoje eu fiz café puro. Acordei invocado com vontade de falar. O Conde, o Gustavo José Conde, um youtuber, certo? Que eu gosto de encher o saco dele. Ele é um paulista, rapaz, da cidade de Caçapava. Outro dia eu queria lembrar a cidade dele, Caçapava, vinha no Vinha, tá certo? Pô, é Caçapava ali no interior de São Paulo. E ele estudou na Universidade de Campinas, onde eu devo ter um parente formado em letras também, só que o cara é doutor, rapaz, filho do único irmão do gênero masculino que eu tive, sabe? Eu sou de uma ninhada de 7 filhos, sabe? Mestre, ele teve 7 filhos. Eu creio que ele não teve peito, sabe, para ter filhos a mais, sabe? Ficou com uma única mulher a vida toda. Mestra, minha mãe, tá certo? Aí, rapaz, a ninhada, sabe, que ele produziu foram de 7 filhos, 2 varões e 5 varoas, tá certo? O varão que veio antes de mim, sabe, não aguentou o tranco, sofreu um acidente, enfraqueceu uma perna, sabe, por conta de uma hemorragia, sabe, de uma queda que ele sofreu, sabe, ele não aguentou e morreu na UTI, rapaz, sabe, porra, foi foda. Mas ele deixou 3 rebentos lá no Rio de Janeiro, tá certo? Um deles se dedicou à engenharia, eu acho, o outro, ou à física, não estou bem certo. E o outro, o mais velho, o primogênito dele, sabe? O varão. O varão, cara. O varão dele, sabe, se dedicou a estudar letras, tá certo? E é doutor, eu não sei qual é a especialidade dele, tá certo? Eu tenho mais uma outra sobrinha também que fez letras, tá certo? Quem mais fez letras? Meu filho mais velho fez letras também, tá certo? Porra, legal. Mas assim, somos todos aí, esse pessoal que fez letras, caras do mundo da linguagem, dominamos a escrita e foi o que fez Lutero, rapaz, sabe? Lutero foi socado dentro de um convento aí por questão das conveniências patrimoniais e econômicas do tempo, tá certo? E vai ver a vida amarga que ele tinha ali, sabe? De ter que vestir aqueles roupões ali, não sei se ele era agostiniano, não sei qual era a congregação dele. Ter ali aquela disciplina de ter que acordar cedo, sabe, e ficar cantando. Outro dia eu preparei aqui, não sei, deve estar por aí, eu lembro que eu cantava ali, sabe, e eu era o puxador dos cânticos, sabe, uma música chamada Tantum Ergum, tá certo? Esse Tantum Ergum foi escrito por Tomás de Aquino, a composição não sei se é dele, eu não sei se o Tomás de Aquino tocava, tá certo? E quem foi que fez então o arranjo musical, eu não sei. Sei que existe uma música que se canta, Tão Sublime Sacramento, é uma música encomendada para celebrar o corpo de Deus, tá certo? O sacramento, o sacramento quer dizer sinal, marca, tá certo? E o Tomás de Aquino criou essa música, Tão Sublime Sacramento, adoremos neste altar. Tanto mergum sacramentum. Veja o porra do Lutero cantando a porra dessa música, sabe, no tempo dele ali, forçado, sabe, a seguir a crença, sabe, a crença dos católicos, e ele resolveu se rebarbar contra a religião, mas só que ele não quis se desvencilhar de todo, sabe, aí escreveu 107 ou 109 éditos. Eu acho que são éditos, certos editais ali, textos. Sei que ele escreveu aí, sabe, umas rebarbações aí, tá certo? Para contestar o poder da Igreja Católica, para contestar o Weltanschauung do mundo medieval, tá certo? Porra, bicho. E aí um dia lá na região onde ele estava, na Alemanha, na cidade de Worms, ele foi chamado a um parlamento, a uma ágora, sabe, para defender as suas ideias, sabe? Eles passaram vários dias ouvindo e dessa parlamentação nasceu o édito o Worms, certo? Um novo texto, tá certo? Só que ali, sabe, ele foi reprovado, rapaz. Os príncipes não gostaram da ideia, tá certo? Eu não sei, o Lutero ele foi apertado, ele continuava religioso, tá certo? E ele foi ameaçado de ser excomungado, aquela confusão toda. A igreja não deixou barato para ele, sabe, aquela coisa. E foi, rapaz, com essa discussão toda, porra, que surge ali, rapaz, o puto daqueles filósofos alemães ali, rapaz, entre os quais ali o Kant, depois o próprio Hegel, certo? O Nietzsche, rapaz, então esses caras aí foram, sabe, descendentes aí, sabe,
de famílias aí, sabe? Nasceram dentro de famílias religiosas, luteranas, tá? Vão se fuder. Para mim, a religião, ela atrapalha, rapaz, atrapalha o conhecimento, sabe? Atrapalha o pensamento, tá certo? Eu creio que o Deus sabe essa história aí, sabe de religião, de fé em Deus, essa coisa toda. Todo mundo se caga de medo, rapaz, sabe, de morrer, essa é a grande questão. E foi isso que a religião católica, sabe, cristã, sabe, inculcou nas pessoas, acenando com o braço para cima, tá certo, e dizendo, olha, tem essa vida material escrota aqui, mas não se preocupem que mais adiante tem a vida celestial, a vida do espírito, a vida da alma, tá certo? Lembra Platão, rapaz, sabe? Platão foi que cultivou essa história de dois mundos aí, sabe? O mundo do corpo e o mundo da alma, tá certo? O mundo platônico, tá certo? O mundo de Agostinho, de Hipona também, tá certo? E nós ficamos. O mundo de Escho, rapaz. E Escho, eu tinha, não sei qual foi a ideia. Hoje de manhã vieram uns caras aí na madrugada, sabe, perturbar meu sono. E vieram, o algoritmo me mandou. E era o Frei Beto e mais que o Chico Pinheiro, eu acho, sabe, entrevistando o Frei Beto. E eles falavam, acho que eles falavam de Escho num certo momento, tá certo? E se falava, eu creio que eu peguei um pedacinho assim, sabe onde foi que a Yeshua foi buscar ideias ali, tá certo? Era um cara falador e ele, filho de um carpinteiro, como é que ele, sabe, sem ter influências angelicais, tá certo? Porque a mãe dele, sabe, fala de um anjo, o anjo Gabriel, tá certo, que apareceu para ela e disse que ela seria mãe, sabe, mas que ela não se preocupasse porque aquele filho era do Espírito Santo. Aquela história parecida com a história de Boto, rapaz, sabe, aqui nas barrancas do Amazonas, tá certo? A gente aprende isso aí, tá certo? Que as meninas aí, sabe, as meninas ali, sabe, beiradeiras, tá certo? Ribeirinhas, tá certo? Às vezes ali, sabe, pelos primos, sabe, ali dentro ali do grupo familiar eram ofendidas, entre aspas, sabe, as meninas eram ofendidas pelos meninos ali, tá certo? Ficavam brincando ali, sabe, sabe, ficavam brincando eroticamente, tá certo? E de repente, aí, sabe, desavisadas, ignorantes, tanto o menino como a menina, sabe, a menina ficava grávida, aquela coisa toda. E aí as mães aí para tirar as broncas, as mães, tá certo? Que eram adultas, rapaz, que sabe, que podiam ali, sabe, operar ali, inventavam como a religião foi inventada, tá certo? Eu fico imaginando aqui aqueles medônios ali trogloditas numa caverna ali ao redor do fogo, sabe? Do fogo produzido por pirita. Eu fiz um post aí a respeito desse assunto, de que os neandertais, 4 milhões de anos, sabe, atrás aí, quando eles perambulavam na superfície planetária, sabe? Eles descobriram que bater duas pedras de pirita uma na outra, sabe, produzir uma fagulha, e que se essa fagulha caísse ali, sabe, em cima de um chumaço de capim, tá certo? Podia pegar fogo e eles podiam aproveitar aquele fogo, sabe, para aquecer. Eu acho que a primeira ideia foi essa, sabe, aquecer, espantar os animais ao redor, aquelas coisas todas, tá certo? Agora não foi fácil a vida dos humanos, sabe, assim, para chegar onde nós estamos, sabe? Nós não nascemos assim, rapaz, num passe de mágica, sabe, ali num Éden, sabe, ali, sabe, ali numa mata, sabe, ali onde o Criador, sabe, ali num gesto de inspiração, sabe, criou o ser humano, tá certo? Eu não sei como é que ele plasmou o ser humano. Sei que a Eva foi da costela de Adão, tá certo? Eu não sei se ele operou na beira do Igarapé, fazendo sabe, uma confecção de barro, sabe? Uma escultura, qualquer coisa assim. Eu não sei como é que foi, não lembro. Teria que pegar o Gênesis de novo para ver. E assim, sabe? Mas não foi essa a história, bicho, não foi essa a história, tá certo? A história vem com o planeta aí, sabe, primeiro se formando aí, sabe, em explosões, em bombas, sabe, em bombas de oxigênio, aquela coisa toda, aquele mundo medonho de fogo, sabe, de energia, tá certo? E vem por ali e de repente uma mistura química acontece, tá certo? E ali, sabe, tem um líquido que favorece ali, sabe, o movimento, tá certo? E há uma explosãozinha ali, sabe, pega fogo. Outro dia eu fico olhando assim, quando eu vou lá na minha pia, fico olhando aquelas formigas ali, sabe, se mexendo, correndo para lá e para cá, eu fico imaginando, mata ou não mata essas porras? Ali, rapaz, um bando de serizinhos com vida, rapaz, sabe? Égua, bicho.
Esses caras da luz aí, sabe, os assassinos do mundo, sabe, os caras violentos, ele olha assim pra mim, sabe, e pros meus parceiros aí, tá certo? E não vê muita importância, tá certo? Porque eles descobriram assim, rapaz, sabe, esse tipo de insight, sabe? Olha na pia ali, sabe, aquele serzinho ali, a barata, sabe, que passa ali, você pode esmagar, tá certo? A barata é um ser vivo, carapanã. Ontem faltou luz aqui onde eu estou, rapaz, sabe, por 2 horas, rapaz, olha, porra, um sufoco desgraçado, os caras aqui na rua, sabe, na maior baderna, entendeu? Que eles gostam de fazer onda, sabe, encher o cu de cerveja, sabe, de cachaça, de droga, sei lá mais o que. Aí eles saem na rua, um cara agora descobriu um vizinho aí, rapaz, sabe que ele pode, eu não sei onde foi que ele pegou o dinheiro, rapaz, comprou uma caixa de som potente, jogou no porta-mala de um carro que ele tem, um automóvel, mora numa casa toda fodida, mas tem um carro, sabe, ali na rua, ali coberta, sabe, ali sob uma cobertura de brasilite, tá certo? E acabou recentemente de jogar dentro do porta-mala do carro, sabe? Uma dessas caixas eletrônicas que vem lá da China. Eu não sei se vem lá da Ásia, eu não sei de onde vem essas caixas eletrônicas medonhas, potentes. Essas caixas duram, rapaz, até o tempo, sabe, de dar um curto, sabe? E apagar ali a placa, sabe? A placa. Que tipo de placa? A placa eletrônica, rapaz, sabe? Que dá vida, rapaz, sabe, aquele mundo ali. Mas assim, uma coisa fina, me faz lembrar o pai da Hipólita, sabe, que era um cirurgião de osso. Outro dia eu queria lembrar quem é que cuida, o cara que cuidou da perna quebrada do meu irmão, como é que chamava, hein? E como é que chama a arte aí de cuidar dos ossos? Eu só sei que o pai da Hipólita acho que ele era paulista, a mulher dele era paulista, a dona Vera, tá certo? E a Hipólita era minha aluna de violão, tá certo? E eu me lembro, ele viajava, costumava ir. Eu conhecia, rapaz, um cara aí, sabe, que canta aquela música Beira do mar, lugar comum, começo de um caminhar pra dentro do fundo azul. Como é que chama esse cara, hein? Essa música é Beira do Mar, não sei, como é que chamava ele? Esse cara foi um imigrante, rapaz, um brasileiro, sabe, que se arrancou daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, não sei para onde ele foi, para Nova York, eu não sei se foi, tá certo? E lá começou a produzir, rapaz, música, tá certo? E aí, sabe, ele se deu bem. Como é que chama o cara? Não vou lembrar. Se eu jogasse aqui Beira do Mar, lugar comum, ia aparecer alguma coisa aí, tá certo? Mas eu só sei dizer, rapaz, preciso verificar se está gravando, está com 17 minutos de vídeo, olha, porra. E eu aqui falando, rapaz, da beira do mar. Eu poderia lançar, fazer um Google aí, aí iria aparecer o nome do cara. Quer ver eu fazer uma coisa? Eu vou fazer só de sacanagem, hoje é domingo mesmo, o espírito tá leve. Bora ver aqui, quer ver? E eu falava do pai da Hipólita, que viajou para os Estados Unidos, e ele trazia discos, sabe? E a Hipólita me permitia, era minha aluna de violão, Beira do Mar. Beira do Mar. Quer ver? Lugar comum, já apareceu aqui, ó. Lugar comum. Deixa eu me ver aqui. Porra, bicho. A internet tá lenta. Mas eu tô com a internet aqui. Tá aqui. Ai, ai. Bora ver aqui. Lugar comum. Tem uma versão aqui do... tem uma música aqui, sabe... João Donato, rapaz. O nome do cara é João Donato, rapaz. O João Donato eu conheci, rapaz, através do pai da Hipólita. Ele viajava para os Estados Unidos. De lá ele trazia, sabe, eletrônicos, sabe? Eletrônicos estadunidenses, sabe? Mas eu acho que eram japoneses, não sei. Ele tinha uma sala, uma vez a Hipólita me levou assim, me mostrou, sabe? Ele trabalhava, claro. Como é que chama o cara que cuida de osso, hein? O médico que opera com osso? Aí era no bairro chamado Adrianópolis, lá em Manaus, sabe? Um bairro classe média pesada. E, rapaz, tinha uma infraestrutura escrota, sabe? Mas as casas eram boas. E eu lembro que a dona Vera guiava um Chevette, rapaz, para ir pro supermercado, tá certo? Aí um dia ela disse assim, dá pra você colocar esse carro lá pra fora, tá certo? E eu sabia dirigir, mas muito pouco, tá certo? Aí eu perguntei pra ela como é que dava ré, tá certo? Aí, rapaz, ela me olhou assim, não, então deixa o carro aí mesmo. Ela não confiou no meu trânsito. Com a pergunta que eu fiz, sabe? Ela percebeu que esse cara não sabe dirigir. E essa dona Vera, rapaz, não tinha o que falar, ela falava das mulheres amazonenses na época ali, sabe? Se queixava do ventre das mulheres amazonenses, sabe? Que eram assim, sabe? Grandes, tá certo? Assim, com a estética indígena, tá certo? Manaus é uma cidade indígena, certo?
E tem imigrantes do sul, tá certo? Como tinha ali a dona Vera e o marido dela, os pais da Hipólita, tá certo? E o pai da Hipólita, eu não lembro o nome dele, tá certo? Ele era médico de ossos, tá certo? Uma vez eu me arrebentei, rapaz, sabe, num acidente, sabe? E eu lembro que eu fui lá na clínica dele, sabe? Ele mandou fazer uns curativos lá, tá certo? Uns curativos na pele, sabe? A pele arregaçou toda, tá certo? Aí a Hipólita, eu lembro da marca Kenwood, que era uma marca uma marca de eletrônico, não sei se estadunidense ou, ou japonesa, eu não sei, tá certo? E tinha, era umas caixas potentes assim, sabe? Aí tinha ali, a parte ali, o cabeçote, que é o amplificador, tá certo? E tinha ali o toca-fita de rolo, sabe? Tinha o toca-fita, tinha um toca-disco assim, sabe? Tudo coisa fina, sabe? Porra, bicho. Quando você ligava aquilo, produzia um som, sabe? Um som infernal. Aí o vizinho aqui, rapaz, comprou uma caixa, hoje, sabe? Dessas caixas eletrônicas super poderosas, sabe? Com inteligência artificial, não sei mais o que, semicondutores e não sei mais o que, rapaz, sabe? Coisa fina, mas tudo assim delicado, rapaz, que não aguenta o tranco, como aconteceu ontem, tá certo? Onde aconteceu uma falha na rede elétrica aqui, tá certo? E por 2 horas ficamos sem luz. Uma porra dessa se bate assim, sabe? Num sistema desses eletrônicos aí, corre o risco, sabe? Do aparelho, sabe? Do dispositivo, leva farelo, porra, e já era. Aí o pior é que não tem quem conserte isso, porque quando queima uma dessas placas aí, sabe? Só trocando. E o pessoal que das oficinas aí, sabe? Que dá manutenção no bairro, sabe? Eu tenho a impressão que esse pessoal que conserta aí, sabe? Tem um deles aí, o Edilson, sabe? Eu levei uma TV de plasma lá para ele consertar. Ele disse: ih, chefe, não dá. O cara não tem, sabe? Não tem recursos de formação, sabe? Para olhar, ele olha assim, sabe? A mesma coisa com os carros hoje, sabe? As oficinas de mecânica de fundo de quintal hoje, sabe? Eu acho que a maior parte, sabe? Entre 100, eu acho que 80 fecharam, sabe? Porque não tem mais, os carros deixaram de ser mecânicos, sabe? Porra, como é que eles falam? Tem um outro nome aí. Deixaram de ter motor aspirados. Motor aspirado, só se for, porra. E hoje é tudo eletrônico, rapaz, sabe? Uma vez eu tive um carro da GM, sabe? Eu desisti porque esse carro, sabe, tava com problema numa placa, rapaz, sabe? Que eu achava que eu não ia conseguir, sabe, fazer manutenção, porque os caras, sabe, as oficinas de fundo de quintal não davam conta, tá certo? Eu passei o carro adiante, tá certo? Era um carro bom, tá certo? Eu não lembro o nome do modelo, sabe, da marca, a marca do carro, mas era tipo assim, um carro da GM, um Chevette, qualquer coisa assim, não sei. Rapaz, eu só sei que o pai da Hipólita tinha um aparelho de som poderoso, sabe? E ele trazia, sabe, produtos, sabe? Produtos. Ele era um cara que consumia. Ele ia e deixava a Dona Vera, sabe? Em Manaus. Dona Vera que falava mal das mulheres amazonenses, sabe? Que tinha o ventre assim, sabe? Largos demais, sabe? E ela não gostava do biotipo das amazonenses, tá certo? Não sei por que ela falava isso. E eu só sei, rapaz, que no tempo dos gregos também tinha umas mulheres ali, sabe, que ficavam espiando as mulheres dos escravos, as mulheres escravas que vinham ali para Atenas, sabe? E ela olhava assim, essa Bárbara aí, olha o corpo dessa Bárbara aí. Eles chamavam de bárbaro, sabe, para os estrangeiros, sabe, para os escravos ali, sabe, para não se misturarem, rapaz. Eu acho que a Dona Vera, ela não queria se misturar, sabe, eu acho, tá certo? E falava mal, pelo menos para demonstrar ressentimento, assim, sabe, esse ressentimento que o Nietzsche fala, tá certo? Que a classe média tem, sabe, é dos pobres que ascendem, tá certo? A classe, sabe? A classe média é uma classe ressentida, rapaz, sabe? Eu não sei se a Marilena Chauí, quando falou num escrito aí sobre a classe média, sabe? Não sei se ela falou do ressentimento nietzschiano, sabe? Que acomete, sabe? Aí, sabe? Que acomete a ela, tá certo? Classe média, rapaz, sabe? E a gente, ser humano, fica se debatendo com isso, aí você olha na pia, sabe? Da casa, sabe? Aquelas formigas circulando, correndo rapidinhas. Tem umas bichinhas aí, sabe? Que você molha a pia. Ontem elas não apareceram, tá certo? Elas vêm de longe, eu acho. E me disseram que elas têm um faro, rapaz, um faro fino, tá certo? Elas sentem o açúcar, tá certo? Aí elas mandam primeiro uma batedora, sabe, para verificar onde é que é, tá certo? E ela vem derramando um líquido, sabe, para fazer ali, sabe, ali o movimento. Me parece que elas são cegas, eu não sei, as formigas.
E elas seguiam pelo odor, tá certo? E vem seguindo o líquido, sabe? Que a batedora deixa, sabe? Traça ali no caminho, tá certo? Em seguida elas minam na área, tá certo? Porra. E ali eu fico olhando assim as vidas, sabe? Como eu olho também para as árvores e vejo vida nas folhas, sabe? Nas flores, vejo vida na própria árvore, tá certo? E os putos desses caras da luz, tá certo? Os putos capitalistas, tá certo? Os caras que descobriram o poder da prata, o poder do dinheiro, sabe? O poder do ouro, sabe, que compra força política, que compra força física para fazer exércitos, sabe? E essas coisas todas, tá certo? Esses caras dominam a gente, rapaz. Esses caras estão aqui na minha cidade, estão aqui no meu bairro, eu aqui, sabe, na minha caverna isolada, mas os caras estão lá fora, rapaz, sabe? Tem aí a bandidagem ao redor, tá certo? E a gente, sabe, fica olhando assim. E a ética que tem é a ética individualista, tá certo? A ética do próprio esforço, sabe? Aí, sabe, a ética do garimpeiro, sabe? Que sai com a sua bateia ali, sabe? Pelos igarapés ali, sabe? Pelos rios, tá certo? E batendo ali com a bateia, sabe? Como fizeram nos Estados Unidos. Aqui na Amazônia foi a mesma porra. Ontem caiu pra mim, rapaz, uma reportagem sobre os Comanches, sabe? Que foi uma tribo guerreira Medônia, que fundou um império com 40 mil, com 40 mil indivíduos, tá certo? E aterrorizou ali, sabe, os invasores sabe, que se deslocaram ali do norte para o sul, tá certo? Eu colocava em dúvida, eu falei do filme The Professionals, não sei se eu falei correto, sabe, pronunciei correto em inglês, o título do filme com a Cláudia Cardinale, que mostrava seu seião, sabe, a parte branca do seu seião ali, sabe, para ganhar dinheiro, rapaz, para os produtores do filme, tá certo? Eu acho que ganharam, sabe, ganharam, acho que eles pagaram os custos do cinema, tá certo, com os peitos da Cardinale. E eu só sei, rapaz, que era ali, sabe, o cenário era ali, ali na fronteira do Texas com o México, certo? O Texas que era um território mexicano, tá certo? E foram ali estadunidenses para dentro ali do setor, tá certo? E se apropriaram da região, chamaram de Texas. Só que lá havia, rapaz, um povo indígena, sabe, os Comanches, tá certo? E fundaram ali, eles tinham uma área chamada Comancheria, não sei quem deu esse nome aí, tá certo? A Comancheria, tá certo? E esse terreno foi todo perdido para os Estados Unidos, hoje faz parte do estado do Texas. Eu achei legal. Eu estou aqui explicando isso porque eu não sabia, tá certo, direito à história. Não sei também se o cenário foi ali no Texas, eu não tenho, sabe, certeza, mas poderia ser se não foi. Rapaz, eu só sei dizer que são 27 minutos de vídeo aqui enrolando, tá certo? Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Texas, sabe? Só para invocar, tá certo? Para facilitar. Se eu quiser encerrar a porra desse vídeo agora, eu encerro, tá certo? Mas assim, rapaz, mas é o que eu penso, sabe? Eu falei, eu iria melhor aqui na internet, não fui, fiquei só aqui no João Donato, que foi, sabe, um músico, compositor famoso que escreveu a música Beira do Mar, tá certo? Tá aqui, olha. A Paula Morellenbaum e João Donato, eu não sei que porra é essa aqui. A áudio oficial da música Lugar Comum, interpretada por Paula Morellenbaum e João Donato. O João Donato foi um músico, compositor, um imigrante, sabe? Brasileiro que se deu bem nos Estados Unidos, ganhou dinheiro, acho que ele levou farelo, tá certo? Eu sei que o Gilberto Gil gravou essa porra, tá certo? E que o pai, sabe, o pai da Hipólita, que foi minha aluna de violão, a Hipólita deve estar com uns 50 anos hoje, eu acho, não sei, ou mais. E deve morar, não sei se ela voltou, a família dela para São Paulo ou ficou em Manaus, eu não sei, tá certo? E ela estudava no colégio Auxiliadora, tá certo? Auxiliadora em Manaus, Nossa Senhora Auxiliadora, uma escola salesiana de freiras, rapaz, olha. E eu só sei que foi assim, rapaz, eu vivi 16 anos no Amazonas, lá em Manaus, tá certo? E convivi com pessoas aí, sabe? E pude ver esses produtos ao meu redor, tá certo? E havia ali a marca que eu falei, que é um Wood, a marca que vem na cabeça, eu não lembro. Eu lembro das caixas de som, sabe? Que o pai da Hipólita trazia, eu não sei como é que ele trazia. Eu não sei se ele conseguia em Manaus de algum fornecedor, também eu não sei. Eu tive um aluno, como é que chamava ele? Eu não vou lembrar. Era italiano o nome dele, eu chamava pelo nome italiano, Alfiero. O Alfiero, tá certo? Eles tinham uma loja, rapaz, sabe? Uma loja de eletroeletrônicos, no centro de Manaus, tá certo? E vendiam produtos, sabe? Eu lembro que eu era abastecido sempre muito bem, aí de fitas cassete, que eu fazia rolo com Alfiero, tá certo? Ele era um garoto de 12, eu acho que de 12 anos mais ou menos. Era meu aluno de violão e eu ficava ali enrolando ali, sabe?
tomando o tempo dele por 1 hora ali, sabe? E a família dele me pagava ali, sabe? Uns creus ali, sabe? Por conta. E com esses creus, rapaz, eu ia, sabe, me sustentando, a minha e a minha motocicleta, sabe? Fazendo curso de letras, ia levando aquela coisa por ali, sabe? Ser muito objetivo, ou com objetivo, pelo menos eu estava estudando, bicho, sabe? E o estudo foi que me valeu. E o Conde falava ontem que ele vai voltar a fazer, dar um curso aí de redação, qualquer coisa assim, tá certo? E ele diz, sabe, rapaz, é o seguinte, olha, quem sabe escrever, sabe, tá bem na fita, mais ou menos assim que ele quis dizer ontem, sabe, numa live que ele fez. Ontem ele fez uma porrada de live. Uma das lives que eu assisti foi com o Reinaldo Aragão, sabe, onde o Reinaldo fala novamente, sabe, do que está acontecendo com os Estados Unidos. E o que se sabe é que os estadunidenses, sabe, estão nas ruas ali insatisfeitos, com um bocado de satisfação, com um bocado de, sabe, de situações por conta da violência, tá certo? Esse puto desse Trump, sabe, é um cara da luz, tá certo? Quando eu falo cara da luz, tá certo? Eu tô lembrando de uma passagem que tem aí, sabe, no Evangelho de Yeshua, sabe, que fala dos filhos da luz, sabe? E por conseguinte atrai a noção de filhos das trevas, tá certo? Eu concluí, sabe, se não tem essa comparação, essa analogia, tá certo? Eu diria que os filhos da luz são os filhos da puta, sabe, que criam as ideologias aí, sabe, que criam as ideologias, que criam uma ética, como o porra do Lutero, sabe, do Martin Luther ali, sabe, daquele alemão escroto ali na cidade onde ele estava, tá certo? Ele teve peito, sabe, de usar a linguagem, tá certo, para se contrapor, sabe, ao espírito do tempo, ao medievalismo, tá certo? E nisso aí ele pode ter, sabe, vantagens cósmicas, tá certo? Vantagens civilizatórias, porque ele propiciou uma mudança de paradigma, tá? Você vai de fuder aquela ali, tá certo? Ele se rebarbou, ele aproveitou o ensejo ali, não sei se foi isso, sabe, do movimento que fez Henrique VIII na Inglaterra, tá certo? Quando ele fundou ali uma rebarbação, sabe, fundou a própria religião, ele próprio se tornou papa, veja o rei se torna papa. O chefe da igreja, tá certo? Da igreja anglicana, tá certo? E aquele pessoal que era, sabe, da igreja católica, sabe, os bispos, arcebispos, cardeais, todos eles, sabe, com medo, claro, eles tinham cu, rapaz, e quem tem cu tem medo, tá certo? Quando já são, rapaz, 31 minutos de vídeo, marchando para 32, eu fico por aqui, rapaz. E já disse que eu vou chamar esse vídeo de Texas, assim, sabe, só para tem nada a ver, não estou glorificando ninguém, tá certo? Mas só para encerrar a porra desse vídeo, hoje domingo, rapaz, domingo, 1º de janeiro, de fevereiro, bicho, o carnaval tá batendo na porta, e eu não vou pular carnaval, sabe, que eu não me interesso por essas coisas. Digo que meu nome é Ernesto, rapaz, o caboclo falador, tá certo, porra. Caboclo que adquiriu, rapaz, sabe, o dom da fala, tá certo, porra. E quem fala, rapaz, olha, enche o saco dos outros. Bom dia.